Galera, e aí? E o Paulo Souza, cai ou não cai? Essa é a grande pergunta que o torcedor do Flamengo faz hoje. Eu estou aqui no aeroporto de Fortaleza, o voo de volta para casa está atrasado. Quero aproveitar para conversar um pouquinho com você, torcedor do Flamengo, que nos acompanha aqui na Litoral News. Ontem nos deu mais uma grande audiência na transmissão do empate 2-2 entre o Flamengo e o Ceará aqui na Arena Castelão. As torcidas estão se posicionando, né? Os torcedores hoje publicaram notas, Jovem, Raça, Manguaça, todo mundo cobrando a saída do Paulo Souza e algumas torcidas também criticando o comportamento da diretoria, usando aquela hashtag Fora Landim, Fora Braz, né, que já vai tomando conta do pensamento do torcedor do Flamengo. Antes da gente começar a trocar essa ideia, analisar o que aconteceu ontem e falar do que pode acontecer no futuro, você que não está inscrito ainda no canal da Litoral News, por favor, deixa a tua inscrição e lembre-se, deixa o joinha nesse vídeo, é sempre muito importante para a gente que está acompanhando o Flamengo por onde quer que o Flamengo vá, né? Sempre ao lado do Mengão, nessa caminhada difícil na temporada 2022. Flamengo em 15º lugar nesse início de tarde de domingo do Campeonato Brasileiro e pode perder mais uma posição. Se o Goiás ganhar do Santos jogando em Goiânia, o Flamengo para em 16º, é a porta da zona do rebaixamento, que é uma loucura, né? O Flamengo desde 2015 não sabe o que é frequentar zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ontem o time começou bem, me deu a sensação de que conseguiria fazer uma grande atuação, pelo menos com volume de jogo, com pegada, com dinâmica no meio-campo, mas ainda mostrando aquela coisa que eu tenho sinalizado nas nossas transmissões. O Flamengo não cria, o Flamengo não tem volume de jogo para criar as oportunidades que precisaria criar com o ataque que tem, com os jogadores fantásticos que tem na frente, né? Apesar do domínio, apesar do deslocamento rápido dos jogadores, as chances de gol foram muito poucas. Os gols surgiram em 2 bolas paradas, num escanteio e numa falta, os 2 lances pelo lado esquerdo, nas batidas do Arrascaeta para o desvio do William Arão no primeiro pau. É muito pouco, é um rendimento muito abaixo daquilo que a gente pode esperar do time do Flamengo nesses jogos da temporada. O Flamengo já fez 26 jogos nessa temporada, sendo que 24 deles sob o comando do Paulo Souza. O técnico português chegou dia 10 de janeiro e estreou no finzinho do mês contra o Boa Vista, lá em Volta Redonda. Se a gente tirar da análise do retrospecto do Paulo Souza os jogos do Campeonato Carioca, que tem um nível mais baixo, né? Nova Iguaçu, Audax, Boa Vista, Bangu, o Flamengo atropelou todos esses times, passou até com alguma facilidade. Pegou tempo com o Resende, por exemplo, foi um jogo difícil. Nos clássicos só jogou bem contra o Botafogo, ainda que tenha vencido, né, o Vasco nas 2 semifinais do Campeonato Carioca, e não conseguiu vencer o Fluminense na competição. Tirando esses jogos do Carioca, o desempenho do Paulo Souza é muito ruim, mas não é nenhuma novidade se a gente comparar com o que o Paulo Souza fez nos últimos trabalhos dele. A média de pontos do Paulo Souza, a média de aproveitamento do Paulo Souza gira na casa dos 40%. Ele hoje, contra os times da Série A, tem um aproveitamento pífio, ali na faixa dos 33%, é muito pouco. Isso acende um sinal de alerta no Flamengo, né? Ah, mas a temporada é difícil. Ah, mas os jogos têm sido um em cima do outro, viagem em cima de viagem. A gente sabe bem como é que é isso, até porque a gente também está nessa batida, né, de viagem em cima de viagem, acompanhando o time do Flamengo por onde quer que o Flamengo vá. Mas todo mundo está vivendo isso. Os grandes times vivem Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro ao mesmo tempo. Não é uma exclusividade do Flamengo. E todo mundo sabe que a temporada é assim. Então as estratégias têm que acontecer para que isso seja minimizado. Não serve de justificativa. Não serve de explicação dizer que tem que poupar jogador, que o jogador está se contundindo, que o jogador está além do limite. Não serve de explicação definitivamente. O Flamengo tem 4 meses de trabalho efetivo do Paulo Souza, 24 jogos do Paulo Souza no comando, e o time não tem um sistema de jogo, o time não consegue avançar, o time não consegue evoluir dentro daquilo que precisa fazer no Campeonato Brasileiro, que é muito difícil. O Flamengo não tem padrão, essa é que é a grande realidade. Tem vencido alguns jogos na roubada de bola do campo do adversário, né, no talento individual de alguns jogadores, mas isso é pouco para o Flamengo manter uma temporada equilibrada e vencedora, né, que é o que o torcedor quer, enfim. Ontem, contra o Ceará, o time só jogou bem durante 30 minutos do primeiro tempo. O Paulo Souza usou no bate-papo, na entrevista coletiva, que está aqui no nosso canal, a justificativa daquele pênalti que não teria sido marcado em cima do Gabigol. Durante a transmissão, vendo o jogo, eu achei que o lance era duvidoso. Vendo no replay da nossa imagem, eu fiquei na dúvida do contato, mas o VAR mostra por trás do gol que realmente não houve um contato suficiente para derrubar o Gabigol. Não dá para ficar justificando os problemas do Flamengo com cansaço, com contusões, com jogos em cima de jogos e com erros de arbitragem. O Flamengo tem que olhar para as suas falhas. O Neneca falhou de novo, ele tem falhado insistentemente.
A linha defensiva falhou de novo, tem permitido espaços para o adversário de forma insistente, a linha defensiva do Flamengo. O meio-campo cria à medida que as movimentações têm espaço. Depois que o Dorival fechou aquela frente do sistema defensivo do Ceará, o Flamengo passou a ter mais dificuldade. E o time cansou. Isso é uma verdade, o time cansou de novo. Não é justificativa a temporada difícil para os resultados que o Flamengo está encontrando. Passou apertado na Copa do Brasil pelo Altos, tem um grupo fácil da Libertadores, está passando tranquilo nesse grupo da Libertadores, se empatar com a Católica terça-feira aí no Maracanã já está classificado e vai lutar pelo primeiro lugar, vai ser primeiro colocado, mas o futebol sendo demonstrado não dá confiança para o torcedor, isso eu tenho absoluta convicção. E a mexida, vem ou não vem? O Paulo Souza cai ou não cai? A diretoria, no mínimo, precisa ter acendido o sinal de alerta. Ontem o Paulo Souza voltou ao esquema mais tradicional do Flamengo. 4 na linha defensiva, lateral, zagueiro e lateral, né? 2 homens do meio campo, 2 homens da armação e o Flamengo com os seus 2 atacantes. Né? Sendo que às vezes joga com 3-4 no ataque. O futebol moderno é isso. Ataca em bloco, defende em bloco. Mas aquela formação básica, um 4-3-3 ou um 4-4-2, voltou a ser usado pelo Paulo Souza. Eu não sei se ele quebrou uma convicção que ele tinha ou se alguém falou, cara, tem que tentar alguma coisa diferente porque não está funcionando. E não funcionou de novo. A defesa continuou mostrando problemas, o ataque continua dependendo das individualidades. E a grande pergunta que fica, até quando a diretoria do Flamengo vai, percebendo que as coisas não estão no rumo, tolerar que a campanha seja essa? Essa é a grande pergunta. A decisão está na mão da diretoria do Flamengo. O desempenho do Paulo Souza é pior que o desempenho do Domenech. O Flamengo não deixava de vencer em 4 rodadas seguidas do Campeonato Brasileiro desde a queda do Domenech. O Domi caiu em 4º lugar no campeonato. O Rogério caiu lá em cima na tabela. O Renato caiu com uma campanha de um aproveitamento maravilhoso. É a 2ª melhor faixa de aproveitamento depois do Jorge Jesus nos últimos tempos. E o Paulo Souza, que tem esse aproveitamento pífio, e a gente não vê evolução no time depois de 24 jogos, depois de 4 meses de comando do técnico português. Está na mão da diretoria do Flamengo a oportunidade de mexer. A mexida pura e simples vai melhorar o time? Não. O Flamengo vive um processo que vai depender de quem chegar, se chegar, acertar o moral, a confiança, devolver liberdade para os jogadores e minimamente montar um esquema que os jogadores consigam jogar. O Paulo Souza em 4 meses não conseguiu fazer isso. Eu não acredito que ele vá conseguir evoluir daqui para frente. Não acredito. Se a diretoria acredita, está lançando fichas, apostando fichas perigosas na sequência do Paulo Souza no comando do Flamengo. Eu, se sou o presidente, ou se sou o vice-presidente de futebol, já tinha conversado com o Paulo Souza e buscado uma alternativa. A decisão está nas mãos da diretoria. E o ônus da omissão, da demora na decisão, também fica na mão da diretoria. Se demorar a decidir e o pior acontecer, a culpa será da diretoria, que mais uma vez contratou mal, contratou um técnico de currículo duvidoso, foi um grande jogador, mas como treinador não é um treinador vencedor, e o Flamengo precisa de treinadores vencedores. E se ele for embora, explosão? É o que o torcedor deve estar perguntando. Olha, tem 2 nomes que, no meu entender, são as bolas da vez. O Flamengo tem que procurar. Um é o Cuca, que está fora do futebol brasileiro desde o final do ano passado, depois do grande trabalho que fez no Atlético Mineiro. O Cuca está esperando um convite da CBF para assumir a seleção depois da Copa do Mundo. E o outro nome do Flamengo também tem esse sonho, que é o natural Jorge Jesus. É uma opção natural. Jorge Jesus foi o grande treinador do Flamengo dos últimos tempos. Está livre no mercado. Pediu um tempo maior para negociar com o Fenerbahçe da Turquia. Disse que até o dia 20 esperava, mas agora sinaliza com um acerto até o início de junho, porque ele tem salário do Benfica até o início de junho. Eu acho que está na hora, da diretoria abrir mão do seu orgulho, das suas convicções, de eventuais mágoas pelo fato do Jorge Jesus ter ido embora e pelo menos conversar com o Mister. Se ele vai repetir o que ele fez em 2019, ninguém sabe. Ele diz que faz igual ou melhor, mas não dá para insistir numa escolha errada de treinador. A pior escolha que o Flamengo fez ao longo dos últimos tempos é a escolha do Paulo Souza. Não dá para insistir nessa tecla. A responsabilidade está na mão da diretoria e, consequentemente, a cobrança, que será gigantesca no Maracanã na terça-feira, fica também nas mãos da diretoria. Eu acredito que uma medida deva ser tomada. Conversa, eu acho que não resolve mais. Não vejo caminho para o Flamengo evoluir.
Torço para o Flamengo encontrar o caminho da vitória, terça contra a Católica no Maracanã. Uma derrota seria muito ruim por tudo que está acontecendo, mas acho que, independente disso, a diretoria deve tomar uma decisão, deve tomar uma atitude. Cuca e Jorge Jesus são os dois nomes que eu vejo como nomes viáveis para que o Flamengo contrate e tenha uma evolução nessa temporada. É hora de mudar enquanto é tempo. Se demorar muito, pode ser tarde. Tá bom, torcedor? Terça-feira estamos juntos lá no Maracanã, estou voltando para o Rio de Janeiro e na terça a gente conta tudo para você de Flamengo e Universidade Católica pela Libertadores aqui na Litoral News. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva no canal e a gente está junto com análise, com informação, com opinião e com a emoção dos jogos na Litoral News, a número 1 do YouTube no futebol. Bom domingo para todo mundo. Valeu, pessoal!